Então, a minha pergunta foi, depois que passava, que saía da cápsula de Bowman, para onde ia esse filtrado glomerular? Pro Para o mal. sistema, para os túbulos proximal, a CDAL e tubo Muito distal. bem. Basicamente, depois que sai do glomérulo, vai para a rede de túbulo. O primeiro túbulo, eu falei para vocês, era o mais próximo do glomérulo, então, como era o nome dele? Proximal. Proximal. Túbulo proximal, muito bem. Na verdade, ele tem um nome do meio, que geralmente é aquele nome que a gente nunca gosta de usar, né? Alguém aí tem um nome do meio que não usa? Não? Minha mãe tem um Regina depois do Sandra, que ela nunca usa. Então, a gente tem o nome do meio aqui e a gente chama de contorneado. Por quê? Pelo tipo do formato dele. Se a gente olha novamente aqui na imagem, a gente vê que ele é todo comprido. Então, ele chama túbulo contorneado proximal, tudo bem? Depois desse túbulo contorneado proximal, nós vamos ter a asa de Henle. Asa de Henle que eu falei para vocês que tinha 3 porções. Quais eram as 3 porções da asa de Henle? Tirem do mudo para quem quer responder. Vamos lá, que essa é fácil. Ascendente fina, ascendente descendente fina, ascendente fina e ascendente grossa. Muito bem. A gente tem uma descendente e 2 ascendentes. Uma fina e uma grossa. Então, 3 porções: descendente fina e ascendente grossa. Muito bem. Depois da asa de Henle, quem era? Um que estava um pouco mais distante do glomérulo. Túbulo distal. Muito bem, túbulo distal, que também tem um sobrenome, ou um nome do meio, né? É o túbulo contorneado distal. Geralmente a gente só usa túbulo distal porque a gente já sabe que ele é todo contorneado. E em uma dessas voltas do túbulo distal, no comecinho dele e no final da asa de Henle grossa, a gente tem uma porção que o meu colega Diego falou pra gente que é o regulador, o policial lá, que é quem? Vai, Diego. Nossa, professora, eu esqueci o nome lá daquela massa. Mácula. A mácula. Daquela mácula. Então, é a mácula densa. Muito bem. Depois do túbulo contorneado distal, quem a gente tem? O túbulo coletor. Túbulo coletor. A gente chama geralmente de túbulo coletor cortical, porque ele fica na corteza. Então, túbulo coletor cortical. Cada um desses túbulos, eles saíam num sistema que eram os... que são bem grossão. Não é túbulo, começa com C. Conduto coletor. Conduto coletor, muito bem, muito obrigada. Então, depois dos túbulos distais, nós vamos ter, depois dos túbulos distais, nós vamos ter o túbulo coletor e depois os condutos coletores, tudo bem? Sim? Condutos coletores esses que terminam no final do final da nossa pirâmide, que é o local que nós temos a papila. Daí, dessa papila, sai para os nossos cálices menores, posteriormente cálices maiores, depois quem? Alguém. Depois dos cálices maiores. Como? Quem está nessa parte aqui? Vai, minha gente. Quem é aqui? Que desemboca os cálices maiores. Vai, Diego. Vai, Toledo. Vou voltar lá na imagem para vocês verem. Maiores. Depois dos cálices maiores vem quem? Vai, é só ler.
A Pelvis pelvis basal. Muito bem. Muito bem. Depois nós falamos sobre como se irriga. Basicamente, como se irriga o nosso rim, entra a artéria renal através de qual porção? Que eu falei para vocês que tinha 3 estruturas. Som. Ilho renal. Ilho renal. E quais são as 3 Tem som. estruturas do ilho renal? As 3 grandes estruturas. Artéria renal. Artéria renal, veia renal e quem Vena mais? renal e ureter. E ureter. Muito bem. Vocês estão arrasando hoje. Tirei o som. Tá bom. E depois nós falamos sobre a segmentação. Por favor, se atentem a essa segmentação, porque essa segmentação basicamente dá pra gente essa divisão. Então, a gente vai ter a artéria renal, artéria segmentar, artérias interlobulares, arcuatas interlobuliares, aferentes capilares glomerulares, arteríolas eferentes. Essa porção aqui, essas 3, a gente sabe que faz parte de qual porção? De qual estrutura especificamente? Não estou ouvindo. Tá aqui em cima. Como que é, doutora? Essas 3, arteríolas aferentes, Ah, capilares sim, glomerulares e arteríolas eferentes fazem parte do do glomero. glomérulo, que é uma parte da nefrona. Glomérulo? Muito bem. Glomérulo faz parte da nefrona. Aqui a gente consegue ver essa distribuição, e vocês vão ver que a arcuata, ou também chamada de arciforme, ela é a que vai fazer essas pequenas distribuições. Então, vamos ver se vocês lembram comigo. Entra através do ilho por qual artéria? Artéria renal. Artéria renal. Depois se segmenta em? Artéria segmentada. Artéria segmentar. Muito bem. Depois entra no lóbulo através de qual? Artéria interlobular. Artérias interlobulares. Entra no lóbulo através das artérias interlobulares, tudo bem? Depois, qual é a outra que vem? É essa daqui, ó. É a arcuata ou arciforme, tudo bem? Estou vendo ela aqui. Vocês estão vendo minha flechinha? Sim? Então, depois que saiu daqui da interlobular, que está dentro do lóbulo, ela entra pela arcuata ou arciforme, porque ela tem uma forma de arco, vamos dizer assim. Depois da arciforme, vocês estão vendo que ela está se ramificando aqui em quem? Quem que é essa daqui? Está escrito o nome. Está entrando, só uma dica, está entrando dentro dos lobulíneos. A artéria aferente. Ó, Arteríola. Arciforme, depois entra dentro do lobulíleo. Quem é que entra dentro do lobulíleo? Artéria interlobulina. Interlobuliar, muito bem. Depois entra dentro do glomérulo, é quem, meu amigo? Artéria eferente. Arteríola aferente, muito bem. Aqui a gente tem quem? Esse monte de coisa assim, esse emaranhado. Rede capilar. Deu uma rede Isso. capilar do glomero. São as redes de capilares, ou os capilares glomerulares. Muito bem. E depois sai por quem? Tá escrito aqui. Artéria eferente. Arteríola, porque ela é pequenininha. Eferente. Muito bem. Aí vocês estão vendo que ela tá rodeando aqui tudo esses túbulos? Estão vendo que aqui ela tá vermelha, mas aqui ela já tá azul? Ó. Vermelha e depois azul. Estão vendo? Onde que é o local de troca gasosa que a gente chama? Capilar, né?
E ele está em volta dos túbulos, então a gente chama de quê? Túbulos capilares. Peritubulares. Quase, quase. Não é peritubulares, professor? Peritubulares. Mas é o que peritubulares? Capilares. Peritubulares. Muito bem, porque é um capilar que está em volta dos túbulos. Então, capilares peritubulares. Dos capilares peritubulares, a gente começa a fazer o caminho ao contrário. Depois é que vocês vão ver que tem os vasos retos, não precisam se ligar tanto nisso, mas a gente vai ter os vasos retos. Depois dos vasos retos, a gente vai ter a veia interlobulilhar, depois a veia arciforme, depois a artéria interlobular e assim por conseguinte. Depois da interlobular, a gente vai ter a segmentar e depois a veia renal. Tudo bem? Fizemos o caminho todo e vocês conseguiram entender por onde entra e por onde sai o sangue, por onde entra o arterial até essa rede de capilar peritubular e por onde sai. Faz sentido? Faz sentido? Faz. Então tá. Eu quero mostrar para vocês o porquê que o nosso colega sabia que a mácula densa é quem controla essa pressão sanguínea ou a quantidade de líquido que está ali dentro. Basicamente, se vocês acompanharem, estão vendo minha setinha? Sim? Aqui nós temos o glomérulo, certo? Com a rede de capilar e aqui a nossa cápsula de Bowman, que é essa cápsula que está em volta, esse Czinho aí que tá em volta. O túbulo mais próximo do capilar do glomérulo é o túbulo proximal, certo? Que eu falei para vocês que o nome do meio dele era contorneado. Então, esse daqui é o túbulo proximal. Estão vendo? O túbulo proximal vem até essa porção aqui. Aí, aqui começa a asa de Henle. Asa de Henle descendente, fina, ascendente fina e ascendente grossa. Estão vendo? E ela vai até próximo do túbulo distal. Então, nessa porçãozinha final da asa de Henle ascendente grossa e o começo da rede de túbulo distal contorneado, nós temos essa porçãozinha que está passando pertinho do nosso glomérulo. E a essa porçãozinha a gente chama de mácula densa. Ela está bem próxima ao glomérulo e por isso ela consegue fazer esse controle. Tudo bem? Sim? Sim. Não? A mácula densa que vai fazer o controle do sódio e do cloro, né? Praticamente, né? Dozinho de sódio e cloro. Né? Na verdade, quem faz o controle do sódio e do cloro é toda essa rede tubular. Cada porção... Não, o controle não, mas a concentração. É ela que verifica a concentração, né? Na verdade, Não? é ela que fala para o nosso glomérulo se ele precisa aumentar o filtrado glomerular ou diminuir o filtrado glomerular. O controle do sódio, do cloro, enfim, da água, ele é por toda essa rede de túbulo, toda essa porção de rede tubular. Então, até a mácula densa, o nosso filtrado tem tempo de se regular. Se ele chega lá e não está regulado, ela avisa o glomérulo. Então, vai fazer uma diferença na pressão. E depois sai para a gente no túbulo coletor, no conduto coletor e chega lá no final. Tem um conduto que é o mais grossão, próximo da papila, que é o conduto de Bellini. Não precisam se atentar tanto a esse nome. E aqui no finalzinho ficaria a nossa papila. Tudo bem? Cadê o beleza de quem entendeu? Não entendeu? Entendeu. Amanda, meio termo. Então, vamos lá. Continuando, a gente fala que a circulação renal vai ter 2 leitos capilares. O capilar peritubular, separado pelas arteríolas eferentes, e também eles vão ajudar, como eu falei para vocês, na pressão hidrostática nos grupos capilares. Nós vamos ter uma pressão
hidrostática elevada nos capilares glomerulares, que são os capilares, aquela rede emaranhada de capilares que tem essa pressão hidrostática elevada justamente para gerar para a gente um filtrado glomerular que faça essa filtração de forma rápida, e nós temos os capilares peritubulares, que são aqueles onde tem a troca gasosa, que tem uma pressão mais baixa, porque já passou aquela pressão forte do filtrado, então ele não tem uma necessidade de filtração. Então ele vai fazer basicamente o que todo capilar faz, que é a troca gasosa especificamente. Tudo bem? Aqui nós temos uma imagenzinha, um GIF, de esse que está entrando sangue, seria a nossa arteríola, aferente ou eferente? Onde entra? Obrigada. É aferente onde entra. Aferente, muito bem, muito obrigada. Esse monte de coisa aqui no meio seria quem? Os capilares glomerulares, ou a rede capilar, tudo bem? Rede capilar glomerular. Vocês podem ver que, graças a essa pressão, a gente tem o quê? A passagem desse filtrado para a cápsula de Bowman. Estão vendo? Está saindo dali de dentro um filtrado. E esse filtrado é o que passa para a cápsula de Bowman e que entra na rede tubular. E depois, a parte que não foi filtrada, ou a parte filtrada já, sai por outra arteríola, que é a arteríola, se uma é aferente, a outra é a Eferente. eferente. Muito obrigado, Diego. Quando a gente fala, a gente memoriza. Quando a gente não fala, a gente não memoriza. Então, aferente entra, eferente sai, ou aferente adentra e eferente expulsa, para quem quiser decorar assim. Rede de capilar glomerular, que faz o filtrado glomerular, que tem a pressão grande, para que seja possível esse filtrado glomerular. Filtrado glomerular esse que faz o quê? Que passa para a nossa rede de túbulos através do armazenamento, depois do armazenamento da cápsula de Bowman. Oi? Alguém falou alguma coisa? Era o colega que estava com o microfone ligado. Tá, continuando. A formação dessa urina, ela vai começar no filtrado glomerular e, posteriormente, ela vai passar pelos processos de absorção e de secreção dentro dessa rede de túbulos. Já vamos mostrar isso, tudo bem? Tudo bem. Estão bem participativos hoje. Esse capilar, ele tem uma membrana. Essa membrana do capilar, a gente divide em 3. Por que a gente divide em 3? Porque cada uma dessas partes desse capilar, a gente está pegando uma partezinha, a gente está pegando essa porçãozinha aqui, tá vendo que dá um zoom? Então, a gente está pegando essa membrana e vai estudar ela, como ela é formada. Nós temos 3 capas nessa membrana. Uma capa que, obviamente, vai ser o endotélio. Toda artéria, toda arteríola, todo capilar tem um endotélio. Então, como a gente está falando de um capilar, ele chama endotélio capilar. É a primeira parte dessa membrana que a gente tem. A segunda parte é uma membrana basal, ou seja, uma membrana que recobre esse capilar, e uma terceira camada entra aqui nesse capilar glomerular, que é uma capa de células epiteliais. Então, não estou falando de endotélio, estou falando de epitélio. Eu tenho endotélio, membrana basal e uma capa de células epiteliais, que tem um nome próprio e característico, chamado de podocitos. Então, o que é o podocito? Esse nome que, quando a gente lê, talvez a gente não consegue relacionar. É a capa de células epiteliais que se assemelham a um pé. É como se ele fosse uns tentáculos de polvo, e por isso que a gente chama de podocitos. Faz sentido? Podocitos, célula epitelial que fica semelhante com os pés do polvo, os tentáculos do polvo, tudo bem? Vou mostrar para vocês na imagem e vocês vão ver muito melhor. O que tem de interessante nesses podocitos? É que entre um podocito e outro, ele fica um espaço, uma hendidura. E esse espaço é por onde passa o filtrado.
Então, a gente tem 3 camadas de filtração para a produção correta do filtrado glomerular. Então, cada parte tem uma função importante. A gente está olhando aqui, a parte mais baixa é a mais profunda, aqui a gente tem o meio e aqui a gente tem o podocito. Então, vamos começar de baixo, como eu falei para vocês, a primeira capa é o endotélio. Endotélio é esse que é fenestrado no capilar glomerular. Depois nós temos uma membrana basal, que é contínua, e nós temos os podocitos, ou também chamadas capa de células epiteliais, ou também chamadas de fendas de filtração, tudo bem? Então, podocitos, fendas de filtração e células, camada de célula epitelial dentro do capilar é a mesma coisa, tá bom? São as 3 partes da capa da membrana capilar. Olhando aqui, a gente consegue ver essas 3 partes. Obviamente, a membrana basal a gente não está vendo muito bem, mas não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem que tem um vermelho mais escuro, depois parece que tem tipo uma gelatina aqui no meio, estão vendo a minha setinha? Depois uma gelatina aqui no meio e depois tem essa gelatina azul, que seria esses podocitos. Vocês podem ver como ele tem esses espaços, essas fendas. Então, basicamente, por isso que ele tem esse nome de podocito, porque ele tem essas prolongações que se assemelham, não algum pirado inventou, que se assemelham a pés. Daí vem o podocito. Quando vocês vão arrumar o pé, vocês não vão na podóloga? Sim? Então, aqui, como a gente tem células que se parecem com pés, a gente chama de podocito, tá bom? Primeira capa, então, endotélio. Segunda capa, membrana basal. E terceira capa, os podocitos. Aqui tem uma imagem que é de microscopia eletrônica e a gente consegue ver como esses podocitos são. É um aumento grande o suficiente para a gente conseguir ver esses podocitos. Realmente se assemelham como prolongações, tentáculos de polvos. Pés eu não consigo ver aqui, mas vocês podem ver que tem os prolongamentos menores. Vocês estão vendo esses que parecem uma parte de um pente, e tem os maiores, que seriam a parte mais grossa. Então, a gente chama de prolongamentos primários, os mais grossos, e prolongamentos secundários, os dentinhos, ou os tentáculozinhos, ou os pezinhos, como vocês quiserem falar. Mas, basicamente, essa é a estrutura, e é por isso que o capilar glomerular, a membrana do capilar glomerular, possibilita essa filtração, tudo bem? Ela é relativamente permeável a algumas substâncias e impermeável a outras substâncias, ou pouco permeáveis a outras substâncias. Por isso que a gente fala que existe uma permeabilidade parcial ou uma permeabilidade total, uma impermeabilidade total. Existe uma substância, ou melhor dizendo, um tipo de substância que são as proteínas. As proteínas são grandes, vocês lembram disso? Proteínas são grandes e elas não conseguem ser filtradas por essas porções. Por isso nós temos essas capas da membrana basal, da membrana do capilar. Basicamente é para impedir que algumas coisas passem. Então, por exemplo, quem aí é da prática clínica, lembra que se a gente encontra proteína na urina, significa o quê? A proteinúria significa o quê? É sinal que o teu rim na urina. é sinal que o teu rim tá falhando. Teu sistema de filtração. Exatamente. Especificamente, como nosso colega falou, proteinúria significa proteína na urina. E ter proteína na urina significa injúria renal, ou seja, significa que existe alguma porção do seu rim que foi lesada. Especificamente falando, quando a gente encontra proteína na urina, é essa porção aqui que foi lesada, ou é essa porção aqui que não deu conta de fazer a filtração correta. Então, vocês já sabem que quando o nosso paciente tem proteína na urina, uma taxa de proteinúria na urina, nós sabemos que o rim dele tem alguma lesão. Especificamente a lesão vai acontecer nessa porção. Existe uma parte do nosso túbulo proximal que também faz essa reabsorção de proteína, caso ela tenha
perdido, tenha passado por essa porção. Então, ter proteína na urina significa que o meu rim não está funcionando direito, especificamente que as minhas nefronas não estão funcionando direito, tudo bem? Por isso, da importância da gente saber a anatomia da nefrona e saber essas cápsulas, e saber essas camadas do nosso glomérulo, tudo bem? Então, tá. Aqui nós temos como se fosse uma porção desse nosso glomérulo. Aqui nós temos a camada endotelial, vocês podem ver que tem alguns buraquinhos, então é por isso que passam algumas substâncias. Se chama endotélio fenestrado, como eu mostrei para vocês. E imaginem, com a pressão alta que nós temos no capilar, é possível a passagem. O que nós temos aqui no meio, nós temos a membrana basal, certo? Nós temos a membrana basal, essa partezinha, não sei se vocês conseguem ver, partezinha amarela ou bege, estão vendo? Essa membrana basal não recorre necessariamente apenas um endotélio, ela pode recorrer vários endotélios. E no final, atrás ou depois da membrana basal, essas partezinhas pretas estariam representando quem? Com a setinha vermelha. Os podocitos. Os podocitos, muito bem. Aqui no meio tem uma substância muito importante. Estão vendo esse meinho aqui? Sim, essa gelatina azul aí no meio? Sim? Estão vendo a minha gelatina azul aí? Com a flecha azul? Essa gelatina azul a gente chama de mesângio. Mesângio. Anotem isso, por favor, porque esse mesângio, basicamente, ele funciona como um sistema de amortecedor. Porque para quando a gente tem qualquer tipo de choque ou qualquer tipo de coisas assim, uma parte, um endotélio não bater no outro. Então, essa rede de capilar, para ela não ficar um monte de alça solta, uma batendo na outra, e acaba se lesando, a gente tem esse mesanjo como um líquido amortecedor. Quando nós encontramos uma lesão mesangial, nós vamos ter um tipo de característica, tudo bem? Eu vou falar isso para vocês em outro capítulo, então, por favor, anotem o que é mesanjo. Tá bom? Tá bom. Componentes tubulares. Como nós falamos, quais são os componentes do túbulo? Vamos lá, quem vai ter coragem de me responder? Valendo ponto, né? Claro. Como que é? Os componentes do túbulo? Isso, doutor. Túbulo proximal, alça, daí vem o túbulo intermédio, que ali é a alça dele, a asa, né? Você coloca uma asa dele, que vem a parte dividida em 3 partes, ascendente fina, ou desculpa, descendente fina, ascendente fina e grossa, Muito e o túbulo distal. Isso, muito bem. E depois do túbulo distal? Aí do túbulo distal lá nós temos no finalzinho dele, vai ter a mácula densa, aí os túbulos coletores, e depois os condutos coletores, e depois a papila renal. Muito bem. Só um detalhe que você falou. Só um detalhe que você falou. Você falou que a mácula densa fica no final do túbulo distal. Não, ela fica no final da asa de Henle grossa. No final da asa de Henle ascendente isso. Grossa e no começo do túbulo distal. Na Depois curva, a gente tem o túbulo coletor. Isso, na curvatura. Isso. Depois a gente tem o túbulo coletor e depois do túbulo coletor a gente tem o conduto coletor. No final do conduto coletor, a união de vários condutos coletores, nós temos o conduto de Bellini, que eu falei para vocês, não precisa lembrar tanto desse nome. E quem vem após esses condutos coletores é um grande filtro, uma grande peneira, que é as nossas papilas renais. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então tá. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo coletor, depois conduto coletor e depois papila renal.
O que nós temos para falar sobre cada um deles, o que tem de mais importante em cada um deles, eles se resumem nessas imagenzinhas que tem aqui. Quem viu Guyton, quem lembra de fisiologia, lembra muito bem dessas imagens, certo? Vocês lembram dessas imagens? Não, o Sérgio está fazendo que não. Basicamente, essas imagens, como vocês podem ver, elas vão resumir tudo que o nosso corpo, tudo que essa parte do túbulo ela reabsorve e tudo que essa parte do túbulo excreta ou secreta para a luz. Então, quando a gente fala de reabsorção, essa reabsorção vai acontecer do líquido, desse filtrado que vai ser depois a nossa urina, então, do filtrado para dentro do organismo, do filtrado para dentro de um capilar. Tudo bem? Vai passar por essas células do nosso túbulo e vai ser reabsorvida pelo organismo, tá bom? Reabsorção, então, significa que está vindo de onde para onde? De dentro da luz do túbulo para o sangue, ou de dentro da luz do túbulo para Os capilares. os capilares. Muito bem. E Muito peritubulares. bem. Exatamente. Então, nós encontramos nessa porção, como vocês podem ver que está descrito aqui, que essa porção, o túbulo contorneado proximal, que o Diego já sabe muito bem que é o que está mais próximo a quem, Diego? Diego. É o Não me... túbulo proximal. Que está mais próximo a quem? Que está mais próximo do glomérulo lá Glomérulo, muito bem. Obrigado, Diego. Você arrasa. Então, túbulo proximal, que é o mais próximo do glomérulo, ele se encarrega de 65% da água, do sódio e de algumas outras substâncias dentro do nosso sistema tubular. Então, basicamente, 65% da água e do sódio vão ser reabsorvidos aí. Se eu estou falando de reabsorção, eu estou falando de quê? De onde para onde? Reabsorção ou absorção Do túbulo, da luz da luz do túbulo para onde? para os capilares. Muito bem, exatamente. Basicamente, além de 65% de água e sódio, esse túbulo ele reabsorve quase que 100% da glicose. Então, quando a gente encontra um grau de glicosúria dentro da nossa urina, ou de glicose em altas taxas dentro da urina, significa o quê? Vai, que não está Amanda. reabsorvendo aí. Como que é, Diego? Que não está reabsorvendo aí a glicose. Pode ser que ela não está sendo 100% reabsorvida pelo túbulo proximal. Pode ter problema no nosso Uma túbulo lesão no proximal. túbulo. Exatamente. Porém, o túbulo proximal, ele não, meio que ele não tem culpa de nós consumirmos muita glicose. Então, basicamente, quando o nosso organismo produz muita glicose, quem tem muita glicose disponível no sangue? Diabético. Diabético. Então, como o nosso túbulo proximal, ele não é preparado para esse aumento de glicemia, então ele faz o quê? Quando chega no limite dele, ele já não consegue mais reabsorver. Então, se tem glicose na urina, significa que ou o túbulo proximal foi lesado, que é relativamente raro, ou essa pessoa está com aumento da glicemia, que é algo relativamente comum. Então, o nosso túbulo tenta fazer o máximo possível para reabsorver essa glicose, porém, muitas vezes a gente não colabora, ou o corpo do diabético não colabora. Então, a gente não consegue fazer toda essa reabsorção. E, além disso, nós temos uma grande reabsorção de aminoácidos. Aminoácidos, vocês lembram quem eles formavam? Quem era com uma cadeia grande de aminoácidos que se formava? Que eu falei para vocês que não pode estar na urina?
Proteína. Proteína, muito bem. Então, se existe ainda a passagem de alguma quantidade de aminoácidos, é nessa porção, no túbulo proximal, que ela vai ser reabsorvida. Se vem uma proteína inteira, uma moleculona de proteína, o nosso corpo vai reabsorver no túbulo proximal. Isso não é comum, por quê? Porque as capas do glomérulo não deixam ela passar, tá bom? Porém, se passar, é aqui que ela volta para a gente. E também existe secreção de hidrogênio, toxinas e fármaco. Então, secreção vai vir de onde para onde? Qual seria a direção? Se reabsorção é do túbulo para o endotélio, para o capilar, a secreção vai ser do... Fala. Falando grava. Das arteríolas, dos capilares para os tubos. Exatamente. Então, essa possibilidade de a gente secretar vai ser de dentro do capilar, do que já está na nossa corrente sanguínea, para fora, para dentro do túbulo, para fora do sangue. Então, é nessa porção onde a maior parte dos fármacos, das toxinas, elas vão se depurar. Então, elas saem do nosso sangue, propriamente dito, da nossa corrente sanguínea, e elas vão ser expulsas nessa região. Tudo bem? Tudo bem. E os hidrogênios? Por que tem secreção de hidrogênio? Porque meio que o hidrogênio é uma moeda de troca. A gente consegue reabsorver várias substâncias na troca do hidrogênio. Então, é nessa porção que a gente vai fazer essa troca. Tudo bem? Principalmente o potássio, né, doutora? É o que mais faz a troca, né? Uhum. Quando a gente fala em troca ali do hidrogênio, né? Claro que os outros também, Isso mas mesmo. o potássio é o... Isso mesmo. Então, aqui a gente tem, ó, esse meinho aqui seria a luz do túbulo, certo? Ó, o meinho aqui, luz do túbulo. A gente está mandando para dentro, reabsorvendo sódio, cloro. O que é HCO3? Ajuda dos universitários. Ácido carbônico? Não. Vai, vou deixar vocês googlear para descobrir o que é. Vai, Johanna, ajuda dos universitários. Como que é? HCO3. Ácido Eu lembrei, tem aquele clorídrico. pozinho de cozinha. É aquele pozinho de cozinha. Ai, meu Deus. Bicarbonato? Bicarbonato. Depois nós temos quem? Potássio sendo reabsorvido, como eu falei para vocês. Água sendo absorvida, glicose e os aminoácidos. Por que ele tem um papel tão importante, esse túbulo proximal? Porque ele tem células grandes e que tem uma atividade metabólica grande. Essa atividade metabólica é grande graças ao número celular grande e também a várias bombas que tem dentro dessa célula. Então, a gente tem bombas de potássio. Johanna! Que susto, menino. E depois disso, nós temos também a secreção, tá? Quase desligando de novo, 1 minuto. A secreção vai se dar, como eu falei para vocês, de ácidos orgânicos, ou seja, toxinas, fármacos, fala bases orgânicas também, e o nosso queridíssimo hidrogênio, tudo bem? Vai desligar, eu já ligo para vocês. Sabão? Tá bom, prof. Tá bom, então. Já ligo para vocês.